Boa tarde, pessoal do terceiro. Estamos de volta com a gravação das nossas aulas. Vou pedir para vocês que estejam com o caderno na mão, tá? Caneta ou lápis. Essa vocês não vão ter que me mostrar, mas que esteja na mão para fazer algumas anotações. Bom, gente, é o seguinte. Após o fechamento do primeiro bimestre, planejamento, essa semana deu uma enrolada por causa dos nossos feriados, mas estamos aí com a nossa aula, tá bom? Hoje eu vou falar de modernismo, uma aula de literatura e as vanguardas europeias. É claro que vocês já tiveram aquela aula anterior em que falamos do conceito de modernidade, modernismo, falamos um pouquinho, pedi para vocês analisarem um vídeo que falava do Mário de Andrade, mas vamos voltar um pouquinho para entender o início do modernismo, tudo bem? Deixa eu só abrir aqui com vocês a minha apresentação para a gente poder dar sequência. Então, vamos começar falando das vanguardas europeias. O que são as vanguardas europeias? É conhecido como um movimento de desconstrução e construção, construção e desconstrução. É tudo assim, muito... É o mundo em turbilhão, vamos dizer assim. Então, as vanguardas europeias, elas vão ser vanguardas que estão ligadas ao mundo das artes, né, e que vão influenciar todo o movimento modernista. Então, para começar, espero que vocês já estejam com o caderno aí, porque eu vou dar 5 minutos para vocês fazerem essa atividadezinha, tá? Então, primeiro, eu quero que vocês observem essas duas imagens. A gente tem a primeira imagem de um artista plástico, que é o Vic Muniz. Ele deu o nome de Medusa Marinara. Tá? A segunda é a Medusa do Caravaggio. É a Medusa do pintor Caravaggio, que foi pintor ali entre o Barroco e o Classicismo, tá? Então, vamos começar. Vai ser oral isso, mas assim, eu vou fazendo a pergunta, volto na imagem, aí vocês... Dou um minutinho para vocês escreverem, outra pergunta, pode ser assim? Então, vamos lá para a primeira pergunta. Em Medusa Marinara, o Vic Muniz estabelece uma intertextualidade. Intertextualidade, vocês lembram o contexto? É quando a gente localiza um texto dentro de outro. Aqui no caso são duas pinturas, duas imagens. Com uma obra do Barroco europeu, a Medusa de Caravaggio. Que semelhanças, primeira pergunta então, que semelhanças é possível perceber nas duas obras? Então vou voltar, eu quero que vocês respondam aí no caderno. Que semelhanças é possível perceber nas duas obras? Vamos lá, eu vou pôr um reloginho aqui, um tic-tac e um minutinho para vocês responderem, tá bom? Vou estar olhando aqui o cronômetro. Quais as semelhanças entre a obra do Vic Muniz e a obra do Caravaggio? Gente, ó, tá dando um minuto, né? Porque eu comecei a comunicar, já tinha dado tempo. Vamos lá. Quais as semelhanças? Vocês possivelmente identificaram aí, né? As cobras, o grotesco, né? Esse rosto medonho, os olhos de terror da personagem. Uma representação que aguça os sentidos, né? Quando a gente bate o olho assim, é um olhar assustado da Medusa, das duas, né? Então, vamos para a segunda pergunta. Na produção da sua Medusa Marinara, o Vic Muniz empregou macarrão e molho de tomate, vocês perceberam? Com que intenção ele teria utilizado esse material? 30 segundos para essa? Então vamos lá, vou voltar aqui, ó. Com que intenção que ele utilizou macarrão e molho? 30 segundos aí para vocês.
Bom, teve um tempinho aí para vocês, de 40 segundos. Vamos lá. Qual a intenção dele usar esse material? Quem optou aí em responder falando que ele fez uma associação entre o molho, sangue e o macarrão com as cobras, acertou, né? E aí quem também pode ter citado assim, ele utilizou materiais novos, né? Materiais novos para acentuar essa ideia de modernidade, também acertou. Então, foi essa a intenção mesmo do Vic Muniz. Ele utilizou o molho como sangue, o macarrão como os cabelos em cobra, em formato de cobra da Medusa, e para ter essa contemporaneidade, aí, essa modernidade aí no trabalho dele. Próxima perguntinha, a B. O macarrão é um material perecível, né? O macarrão, o molho, né? O material perecível impossibilitaria a exposição da obra em museus de arte, de galerias de arte por um longo período. Eu quero que vocês levantem uma hipótese ou duas. Qual seria a solução encontrada pelo artista para lidar com essa limitação? Ou seja, ele não poderia expor por muito tempo. Então, que solução ele deve ter encontrado para poder expor essa obra dele por mais tempo? Vamos lá, 40 segundos de novo. Essa é só tentar raciocinar um pouquinho, né? Qual o recurso que ele utilizou para fazer a obra dele durar mais tempo? Pensem em como ela chegou para a gente agora. Então, ó, 40 segundos. Gente, qual o recurso que está sendo utilizado para nos atingir nos dias de hoje, né? Essa obra do Vic Muniz, ela é de 1900, deixa eu ver se tem a data aqui. Ih, tô sem a data, não vou chutar, né? Eu lembro da época, mas não vou chutar. Ele recorreu à fotografia. Como que ela chegou pra gente? Através de fotografia. Então esse é um recurso interessante. As obras que são perecíveis, elas são fotografadas e aí elas têm um acesso por muito tempo. C. Marinara é um tipo de molho de origem italiana feito à base de tomates. Que sensação você tem ao saber que a obra do Vic Muniz, Medusa Marinara, faz referência a um prato de culinária? Qual a sensação dele ter associado um prato de culinária com uma obra de arte? 40 segundos. Só 40 segundos aí. Bom, vamos lá. Essa é muito pessoal, né? Porque a arte, ela acaba despertando mesmo uma sensação em cada um que a vê, né? E me despertou aquele sentido de que a Medusa é assassina, né? Que ela mata as pessoas e ao mesmo tempo me despertou também aquela ideia do sangue da Medusa jorrando, né? Então, assim, ela tá com um olhar assustado aí. Então, para vocês verem assim, a modernidade nos tocando através da arte, né? Então, para a gente começar a falar agora em vanguardas, tá? Então, vamos falar um pouquinho do contexto histórico. Por que a gente sempre fala de contexto histórico? A gente tem sempre que identificar valores e atitudes culturais que influenciam a arte da época. Então, nós estamos aí no início do século XX, né? Lá em Paris, a gente tem um momento que é chamado de a Belle Époque, que é um momento de empolgação e demolição. Imaginem assim um mundo cheio de invenções, hoje banais, né, pra gente, o telefone, o rádio, o trem, o automóvel, o avião, o cinema, né, eu retratei algumas coisas aí nessa imagem, que passaram a interagir com o cotidiano das pessoas, com os centros urbanos. Então pra gente é até meio banal, mas esse novo mundo mexia com todas as pessoas. E mexeu também o quê? Com os mercados, né? Nesse novo mundo, os lucros passam a ser desejados pelos países. Nós temos aí um progresso industrial muito grande e vai ter uma disputa pelo domínio dos mercados fornecedores e consumidores, porque é o momento da Revolução Industrial. Nós temos um momento bem forte aí, que é a Revolução Industrial. Então, isso vai culminar na Primeira Guerra Mundial.
de 1914. A euforia pelo desenvolvimento industrial, a disputa pelo mercado externo, ele vai acirrar os problemas políticos e os conflitos entre os países vizinhos. Então eu estou deixando uma sugestão de vídeo para vocês aí, a Primeira Guerra Mundial em 5 minutos, para quem quer relembrar o que foi a Primeira Guerra Mundial. Tá? É um vídeo bem legalzinho no YouTube de uma youtuber aí, jovem, bem antenada historicamente, é muito legal, vocês vão gostar, tá? Mas esse é um resumo geral. As disputas pelos mercados externos, né? Esse momento de lucro, esse momento de euforia, de grandes invenções, de busca pelo lucro, que vai culminar aí na Primeira Guerra Mundial. E o período entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial é que vão surgir os vários movimentos artísticos intitulados vanguarda. Então, vamos entender primeiro o que foi a vanguarda europeia. A palavra vanguarda deriva do francês avant-garde, que é um termo militar, que vai designando aqueles soldados que vão à frente numa campanha, né? Eles estão à frente dos demais. Então vamos levar essa metáfora aí para a arte. Seriam os artistas que estão à frente dos outros, que estão apresentando tendências. Então, a partir do início do século XX, esse termo vanguarda passou a ser empregado para designar aqueles que no campo das artes e das ideias estavam à frente do seu tempo. Ou seja, passou a definir artistas intelectuais que, não satisfeitos com o que então se produzia, buscaram novas formas de expressão artística. Assim como a gente viu ali a reprodução do quadro da Medusa, né? Eles buscavam novas formas de expressão artística e inovações. Então vamos começar com a primeira. A primeira é o futurismo. O futurismo ele está ali em 1909. É um movimento de agressividade e movimento, né? É uma ideia, uma vanguarda que prevê que os artistas estejam em movimento. A Europa foi surpreendida por essa nova vanguarda. Ela é a mais personalista de todos os movimentos estéticos desse período. E a sua história não pode ser dissociada do idealizador, o Filippo Tommaso Marinetti, um italiano, um indivíduo dinâmico, profundamente influenciado pelas transformações tecnológicas que marcaram o início do século XX. A seguir, nós vamos ler uma parte do Manifesto Futurista. Ele tem 10 itens, mas nós só vamos ler alguns, tá? E aí vocês vão responder no caderno as questões propostas. A partir de agora, as questões propostas vocês vão responder após o final da aula. Tudo bem? Aí eu volto para corrigir, fazer uma aula de correção. Então, olha, Manifesto do Futurismo. Primeiro artigo. Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e do destemor. Artigo 2. A coragem, a audácia, a rebelião serão elementos essenciais de nossa poesia. Artigo 3. A literatura exaltou até hoje a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo de corrida, o salto mortal, o bofetão e o soco. Vocês podem ver que é uma proposta de arte assim forte, né? Uma proposta de arte que vai mexer, abalar com as estruturas do clássico, do tradicional. Item 4, aí, artigo 4. Nós afirmamos que a magnificência do mundo enriqueceu-se de uma beleza nova, a beleza da velocidade. Um automóvel de corrida com seu cofre enfeitado com tubos grossos semelhantes a serpentes de hálito explosivo, um automóvel rugidor que correr sobre a metralha, é mais bonito que a Vitória de Samotrácia. A Vitória de Samotrácia é uma obra artística que prevê o marasmo, né? Algo muito clássico. Aí eu pulei para o artigo 9. Nós queremos glorificar a guerra, única higiene do mundo, o militarismo, o patriotismo, o gesto destruidor dos libertários, as belas ideias pelas quais se morre e o desprezo pela mulher. Então, assim, ao mesmo tempo que é algo bem autoritário, é um autoritário que também é crítico, né? Artigo 10º. Nós queremos destruir os museus, as bibliotecas, as academias de toda a natureza e combater o moralismo, o feminismo e toda a vileza oportunista e utilitária. Olha, lá atrás ele queria destruir o desprezo pela mulher, mas ele é contra o feminismo, porque ele acha que algumas ideias são oportunistas. Artigo 11º. Nós cantaremos as grandes multidões movimentadas pelo trabalho, pelo prazer ou pela revolta. Gente, o Manifesto Futurista é muito legal. Eu deixei nas fontes pesquisadas, eu deixei o link de onde eu tirei, mas só vocês jogarem no Google Manifesto Futurista dá para vocês lerem ele inteiro, tá? Então, ó, vão ter 2 questõezinhas sobre esse texto. Então, quando acabar a aula, vocês voltem, leiam, vão ser sobre esses artigos que eu separei, tá bom?
Tem 3 perguntas, na verdade. Tem a 1, a 2 e a fala aí. Vocês respondam as 3 no caderno. Não precisa me enviar essa, é no caderno, tá bom? A próxima vanguarda é o dadaísmo. O dadaísmo, também conhecido como a anti-arte, apareceu em 1916. Ele surgiu na Alemanha durante a Primeira Guerra. Um grupo de refugiados, artistas refugiados, lá em Zurique, na Suíça, supondo que os alemães tivessem ganhado a guerra, iniciaram o mais radical dos movimentos de vanguarda europeia, o Dada. A palavra, segundo eles, foi escolhida ao acaso para batizar o movimento, não significa nada. Por quê? Porque eles estavam diante de uma possível vitória da Alemanha, então seria um nada para o mundo estaria acabado com essa vitória da Alemanha. Então eles negam o passado, eles negam o presente, eles negam o futuro. Para eles o mundo acabou com essa vitória alemã. O dadaísmo é a total falta de perspectiva diante da guerra. Daí ser contra todas as teorias, as ordenações lógicas, pouco se importando com o leitor. O dadaísmo é um movimento muito interno, eles falam muito do que eles sentem em relação a esse momento da guerra. O que tornou os dadaístas tão importantes na história da arte, já que é tão introspectivo? Bom, para responder essa questão, nós sugerimos algumas reflexões sobre algumas obras de arte mais conhecidas do dadaísmo. Então eu vou pedir para vocês que vocês analisem a fonte do Marcel Duchamp na página seguinte. Então a gente tem aqui, ó, uma obra de arte dadaísta, tá? 2 questões para vocês responderem no caderno depois também. Não vou adiantar agora, para depois vocês vão ver, vão voltar, ler de novo. Eu vou colocar o PowerPoint para vocês, tudo aí na aula para disponibilizar para vocês poderem analisar direitinho, tá bom? Gente, a próxima corrente é o expressionismo. O expressionismo apareceu em 1910. Ele é contemporâneo do cubismo e do futurismo. Então, quando eu falar de cubismo e futurismo, eles também apareceram em 1910. O movimento expressionista ele foi profundamente influenciado pela guerra. Os seus quadros, eles ressaltam um lado obscuro da humanidade. São faces marcadas pelo medo, pela angústia, né? Então eu coloquei aqui 2 exemplos de pintura do Edvard Munch, em que a gente percebe isso, o desespero, o medo, o temor, a angústia, o medo nesses dois quadros, né? A moça nua num quarto, sem perspectiva nenhuma de felicidade nesse olhar. O quadro de cima, que ele é bem conhecido, o Grito, né? Ele mostra assim um desespero, como se a pessoa estivesse olhando para frente em desespero. Há uma sondagem do mundo interior pelo expressionismo. A próxima corrente é o cubismo. O cubismo ele foi nascido a partir das experiências de Pablo Picasso. Ele desenvolveu-se inicialmente na pintura, valorizando as formas geométricas, cones, esferas, cilindros, etc., ao mesmo tempo que ele revelava um objeto de seus múltiplos ângulos. Então, eu vou colocar agora um próximo slide, uma reprodução do Guernica. A gente já analisou em sala de aula esse painel. É um painel de grandes proporções, pintado em 1937 pelo Pablo Picasso. Tá? Ele foi produzido a partir das impressões do pintor sobre o intenso bombardeio que arrasou a cidade basca de Guernica, em 26 de abril de 1937, durante a Guerra Civil Espanhola. Então, vocês devem lembrar desse quadro, né? Eu coloquei aí 4 questões também sobre o quadro, vocês vão responder. Gente, quando vocês forem responder no caderno, coloquem cada corrente. Então, agora eu estou respondendo sobre o cubismo, agora eu estou respondendo sobre o expressionismo, para depois a gente poder identificar no caderno e não ficar perdido, tá bom? Então, são 4 questões aí sobre o quadro do Picasso. Na literatura, o cubismo viveu o seu primeiro grande momento com um manifesto assinado pelo Guilherme Apollinaire, em 1913. A literatura cubista, ela preocupa-se com a construção do texto, ressalta a importância dos espaços em branco, lembra que ela é cubista, né? Ela trabalha com as formas. E em preto da folha de papel e impressão tipográfica. Característica que viria a influenciar fortemente a poesia concreta na década de 60 no Brasil. Vocês já viram aquelas poesias? Poesia cubista é aquelas que tem forma, por exemplo, às vezes uma forma de um círculo, de um caracol, de uma imagem. Você consegue ver imagens na poesia. A poesia cubista ela é toda feita assim, de imagens. O Apollinaire defendia as palavras em liberdade, a invenção das palavras. Ele propunha uma destruição das sintaxes, já condenadas pelo uso, criando um texto marcado por substantivos soltos, aparentemente jogados de forma anárquica, e pelo menosprezo por verbos, adjetivos e pontuação. Eles gostam muito de substantivos. Pregava ainda a utilização do verso livre e a negação da estrofe, da rima e da harmonia. Vocês devem lembrar que até aqui a gente estudou a parte de poesia de forma sempre harmônica, com rima, com recursos poéticos que transformam o verso
algo quase musical. Os modernos, principalmente os cubistas, eles vão pregar uma quebra com essa harmonia. Eles estão no momento de guerra, eles estão no momento de desarmonia. Então, para eles, tudo é desarmonia, inclusive os versos. Eles falam assim, como é que eu vou me preocupar em colocar rima, como é que eu vou me preocupar em contar sílabas poéticas se eu posso estar morto daqui a 10 minutos por uma bomba? Então, eles querem colocar as suas expressões no papel, eles querem colocar o que eles estão sentindo, o desespero, a angústia diante da guerra, e eles não querem formas para isso. O máximo que eles fazem é soltar palavras no papel em branco. Então, um exemplo aqui de texto cubista, eu escolhi um texto do Oswald de Andrade, brasileiro, apesar da gente estar falando da Europa, tá? Então ele fala assim, o nome do poema dele é Bengalô. Bicos elásticos sobre o jersey, uma xixa escorrega dos dedos de Gilberta, janelas, soltas e asas desertam o céu das estrelas de rodagem. O piano vox-trota, dominga lisa, um galo canta no território do terreiro, a campainha telefona, cretones, o cinema dos negócios. Plano de comprar um Ford, um piano fox-trota, janelas, bondes. Bom, começa que ele dá formas pra gente, né? Esses bicos elásticos sobre os jerseys seriam os bicos dos seios da mulher que ele tá olhando. O machixe que escorrega pelos dedos é a dança, né? Da época, o machixe. Aí ele fala em janelas, bondes, ele começa a dar pra gente certas dimensões de cubos, de quadrados, de círculos. A campainha telefona seria o telefone tocando. Então, assim, é todo um poema escrito em cima de imagens geométricas. Né? Pois, para quem gostou, volta, analisa com calma, vê de novo, tenta descobrir todos os itens de cada verso. Vocês podem ver que os versos, eles não têm rima, eles não têm uma estrutura, tem versos com mais palavras, versos com menos, né? Com uma palavrinha só, janelas, bondes. Então tem um grande desprezo aí pela harmonia, pelo clássico. Vamos falar do surrealismo agora? O surrealismo apareceu em 1924. É a arte do inconsciente. É a última das vanguardas europeias a se manifestar. Ela apoia-se nas teorias da psicanálise, acreditando que pelo subconsciente pode-se atingir a libertação total da imaginação. As suas origens estão no expressionismo, uma busca do homem primitivo, da libertação do inconsciente, da valorização do sonho. Eles rejeitam aquela proposta radical de negação do dadaísmo. Lembra, o dadaísmo fala que é o nada versus nada, que o dadaísmo nega o presente, o passado, o futuro. Os surrealistas, na verdade, eles buscam a compreensão total do ser humano através do quê? Do seu inconsciente, através da psicanálise. Então, coloquei 2 quadros super famosos aí, surrealistas, tá? Para vocês poderem entrar nesse mundo da valorização do sonho. Uma atividade para o caderno, tá? Eu coloquei para vocês aí um quadro da Frida Kahlo, que ela é uma reconhecida surrealista mundial, né? Apesar dela negar, ela negava que era surrealista, ela falava que o surrealismo fala de sonhos, e ela não pintava sonhos, ela pintava a própria realidade, mas ela é reconhecidamente uma surrealista, ela é colocada como surrealista no mundo das artes. Então tem 3 perguntinhas aí para vocês também responderem no caderno sobre essa obra da Frida Kahlo, tá bom? Gente, eu tô dando sugestões para vocês. O filme Frida, com a Salma Hayek, essa época de quarentena a gente precisa aumentar nossos conhecimentos culturais, né? O filme é bem interessante, a Salma Hayek tá linda, como a Frida, é uma história bem dinâmica, a gente vai entender como foi o acidente dela. Tem também um documentáriozinho que eu peguei no YouTube sobre a Frida, um documentário de 40 minutos. Quem assistiu o filme, o documentário é desnecessário, né? Apesar que o filme é hollywoodiano, tem mais aquele ar mais hollywoodiano, o documentário é sempre algo mais jornalístico, né? Para quem gosta dos dois, para quem gosta de cultura, recomendo os dois. E um filme super divertido para entrar nesse mundo das vanguardas é o Meia-Noite em Paris, do Woody Allen. É uma viagem totalmente surreal à época efervescente dessas vanguardas europeias aí, as quais eu descrevi agora nessa aula. Gente, coloquei as fontes para vocês, então com calma, abram os slides em casa, façam as questões, tá bom? Beijo para vocês. Ao longo da semana aí vou colocar todas as correções de exercício, inclusive do primeiro bimestre. Espero que vocês se mantenham bem, espero que estejam todos muito saudáveis. Estou com muita saudade de vocês, tá? Então estamos encerrando aqui. Beijo para todos.